Bom dia, gente. Que eu ainda não vi. Convido a gente a começar essa manhã cantando que Ele reina sobre todas as coisas. Vamos lá, então. Eras tu, antes do sol, de toda a vida, tu és e pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés, fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas eternamente.
próxima música é uma música muito antiga, mas crianças podem subir aqui. Eu acho que mandaram para vocês. Eu cheguei aqui na minha adolescência, eu escutava essa música do infantil e eu peguei ela para mim faz muito tempo que eu queria trazer ela aqui. Talvez para os mais novos ela tem bastante letra, mas ela fala de uma coisa muito bonita. Vamos ver se a gente consegue cantar toda ela. Grudaram na parede? Beleza. Vou tocar grudado a próxima vez também. Vamos lá, então. Junta aí com o filho, sobrinho, enfim, vamos orar pelas crianças pelo momento lá em cima, que lá em cima não é um passatempo para nós adultos, mas sim é uma ministração na vida dessas crianças que já são igreja conosco,
né? E historicamente falando, mulheres e crianças nem eram contados, né? E era isso, esse valor que a gente dava, eram esses homens e mulheres que a gente estava formando para a sociedade. E historicamente, né? Nós somos adultos que tratamos coisas de ainda quando éramos crianças, alguns traumas, né? Então, como é importante esse momento, né? A influência que somos para elas, o que elas enxergam em nós, né? Todo mundo aqui tem alguma memória de algum tio, amigo, né, mais velho, pai, que influenciou a gente, e às vezes a gente não valoriza esse momento, né? E isso que eu falo para vocês é um pensamento meu, né, com filhos, principalmente com filhos em casa, né? São pensamentos que me vêm à cabeça. Então, vamos orar por elas, vamos orar por nós, que Deus tenha misericórdia de nós e nos use de acordo com a misericórdia dele. Lá uns minutinhos, depois a gente continua. Senhor Deus e Pai, pedimos, Deus, que o Senhor abençoe e ilumine a cada um de nós e que possamos, Pai, refletir a Ti, principalmente na nossa casa, para os nossos filhos, para as nossas crianças, que elas possam crescer nos Teus caminhos, que o Senhor nos dê essa tarefa, Pai, de passar a Tua palavra, passar os Teus feitos a eles e que eles possam ver isso em nossas vidas, Pai. Abençoe esse tempo lá em cima, professores, cada criança e a nós aqui também, Pai. Em nome de Cristo que pedimos pela Tua misericórdia sobre nós. Amém. A próxima música também é um resgate aí de algumas músicas que já tocamos. Acho que a maioria conhece. Nações se
estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Senhor Deus e Pai, no princípio era aquele que é a palavra, e ela estava com Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas, as que conhecemos e as que não conhecemos, Pai. E a que a gente mais conhece, Pai, a tua salvação. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos livra de nós mesmos, nos livra deste mundo caído. E por causa de uma escolha nossa, deveríamos, Pai, sofrer as consequências eternamente.
mas a gente viu, Pai, né, na nossa crença, alguns viram e a gente, pela fé, vê Cristo, Pai. Nos ajuda a enxergar cada vez mais. Abençoa esse tempo aqui e prepara, Pai, o nosso coração, transforma o nosso coração e que possamos te louvar, Pai, de coração. Em nome de Cristo que pedimos a tua ajuda e te agradecemos. Amém, Senhor. Pode sentar, gente. Bom dia. Bom dia. Esperar as poucas crianças que temos subirem. Graças a Deus por isso. Agora fica mais cheio lá. Muito bem, gente. Eu gostaria de começar pedindo desculpa para vocês, porque aquilo que é ruim pode ficar pior sempre, né? E a minha voz, essa semana está bem ruim. Não sei se é sinusite, se é rinite ou alguma outra ite, mas o fato é que volta e meia vai ter né, alguma coisinha assim, então já peço desculpas antecipadamente. Muito bem, nós temos estudado a respeito da nossa confissão de fé e temos feito essa série, então, se você ainda não pegou, nós fizemos aí um livretinho, né, com a confissão de fé. Se não pegou, tem disponível ainda ali atrás, então pode pegar depois no final da celebração. E como já foi explicado e reexplicado, eu vou só relembrar. A confissão de fé, ela serve para nortear, né, os ministérios, as ações, as decisões aqui da Aliança. Não é inspirada por Deus, não é inerrante nem infalível, como a sua palavra, mas é aquilo que nos ajuda, baseado na sua palavra, a andarmos melhor como igreja. E por isso nós temos feito essa série, então, para que a gente estude, né, cada um dos itens na nossa confissão, para entender melhor, né, aquilo que está escrito ali. E hoje, mais uma vez, nós temos uma mensagem fácil e simples, porque nós vamos falar a respeito da pessoa, obrigado, Fê, a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E, obviamente, que estou sendo irônico. Com o tempo que nós temos aqui, certamente nem arranharemos a superfície a respeito desse assunto, mas eu espero que, de alguma forma, possa ser proveitoso, possa nos trazer crescimento, nos desafiar de diversas formas, conforme a vontade e o propósito de Deus. Então, eu gostaria de convidá-los para orar mais uma vez, entregando esse tempo aqui, à disposição da palavra de Deus, para que Ele faça aquilo que é a vontade dEle. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que já tivemos. Obrigado, Senhor, porque agora temos a Tua palavra aqui exposta diante de nós. Obrigado, Senhor, porque isso é um privilégio. Nos ajuda, nos capacita, Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Abre a nossa mente, abre os nossos corações, tira de nós, Pai, as distrações, que estejamos focados, Pai, naquilo que o Senhor quer falar com cada um aqui nesta manhã, conforme a Tua vontade. É em Teu nome que eu oro, agradecido. Amém. Então, o Espírito Santo, como mencionei, ele é tido como a terceira pessoa da Trindade, obviamente que não no sentido de importância, mas no sentido de que ele é o último a ser mais revelado de forma mais explícita nas Escrituras. O Espírito Santo, ele, vamos relembrar, né, quando o Olavo expôs a mensagem sobre a Trindade, é importante sempre nós lembrarmos que quando falamos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estamos falando de um único Deus, que se manifesta em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, hoje nós vamos falar especificamente do Espírito Santo, mas não na terceira, como se fosse a última, né, no sentido de importância. São iguais em essência, em autoridade. Nós devemos, como vamos ver, adorar a Deus, o Espírito Santo, o Filho, o Pai, né, da mesma forma. Mas o Espírito Santo talvez seja a pessoa da Trindade que foi mais deixada de lado. Dentro da teologia, talvez foi aquele que, por último, se começou a ter muito material. A igreja, lá no início, se estudava muito a respeito da obra e o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo foi ficando meio de lado. Ao passo que também o Espírito Santo é talvez a pessoa da Trindade mais utilizada para os mais diversos devaneios e heresias que nós temos no meio evangélico nos nossos dias. Muitas coisas são ditas como conduzidas, dirigidas, faladas pelo Espírito Santo, quando na verdade vão contra o que a palavra ensina,
E eu posso garantir para vocês que o Espírito Santo jamais faria algo que vai contra a própria palavra dele, a palavra de Deus, né? Então, o Espírito Santo ele é muito usado como desculpa para muitas coisas que acontecem no nosso meio, infelizmente, até os dias de hoje. Então, o nosso objetivo hoje não é uma aula de pneumatologia, que pneumatologia é exatamente o estudo do Espírito Santo, né? Mas é que nós entendamos um pouco melhor, reflitamos a respeito de quem é a pessoa do Espírito Santo e a sua obra, o seu ministério, tanto na vida da igreja como corpo, quanto na vida do indivíduo, né, de cada um dos cristãos. Mas antes de entrarmos no texto, e por ser tão abrangente assim o assunto, eu também tive que fazer uma rima hoje mais abrangente. Ela não pode ser muito específica, porque é muita coisa, né? Então, ela diz mais ou menos assim: o Deus Espírito Santo é pessoal. Age de várias maneiras na vida da igreja e do cristão de forma sobrenatural, certo? Nós vamos ver que ele é um Deus pessoal e vamos ver também as muitas formas que ele age na vida da igreja e na vida do indivíduo. Muito bem, nós temos que ver, então, o que a Bíblia fala, no primeiro momento, a respeito do Espírito Santo, lá no Antigo Testamento. Então, a revelação ali de Deus como uma pessoa, do Espírito Santo, como uma pessoa distinta, né, na Trindade, no Antigo Testamento, ela não é muito clara. Embora nós temos lá no início de Gênesis, né, Deus criando a terra, e fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, né, pairava sobre as águas, né? Essa é a primeira menção que nós temos sobre o Espírito de Deus no Antigo Testamento. Porém, depois disso, nós não temos muitas menções específicas a respeito do Espírito Santo. É como se o Antigo Testamento, a respeito do Espírito Santo, fosse uma sala com muitas decorações bonitas, mas com uma luz fraca. Então, a gente percebe que está ali, mas não está muito claro. E aí, no Novo Testamento, então, nós temos essa iluminação maior e melhor. E aí nós podemos ver, então, a ação do Espírito Santo com mais detalhes. Então, no Antigo Testamento, a ênfase, né, do Antigo Testamento está na unidade de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel era cercado por povos que criam em vários deuses. O Deus Sol, o Deus Terra, o Deus que cuidava das plantações, o Deus disso, o Deus daquilo. E então a ênfase no Antigo Testamento está muito em falar sobre o único Deus verdadeiro, certo? Então a ênfase não está nas pessoas da Trindade, mas nesse único Deus verdadeiro. E por isso, então, nós não temos a manifestação do Espírito Santo tão claras assim no Antigo Testamento. Embora o Espírito Santo está muito presente no Antigo Testamento, está ali capacitando os governantes. Se vocês lembrarem da história de Saul, do rei Saul, o primeiro rei de Israel, o Espírito é retirado de Saul quando ele desobedece a Deus. No Salmo 51, o rei Davi, que foi rei depois de Saul, ele ora clamando e pedindo a Deus que não retire dele o seu espírito, porque ele tinha medo que talvez acontecesse a mesma coisa que tinha acontecido com o Saul. Então, o Espírito Santo agia nos governantes, ele auxiliava na governança do povo de Israel. É o Espírito Santo também quem inspirava os profetas a falarem aquilo que Deus estava falando. Então, quando o profeta vinha da parte de Deus falar para o povo, era o Espírito Santo quem tinha inspirado, falado com ele. E assim por diante. Então, o Espírito Santo dava coragem para os guerreiros nas batalhas, o Espírito Santo conduzia os profetas na escrita dos seus livros, que nós temos até hoje, que são inspirados pelo Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo está visível ali, mas não dessa forma tão destacada, certo? No Antigo Testamento. Passando para o Novo Testamento, a gente começa a ver, então, mais claramente a pessoa, né, do Espírito Santo agindo no Novo Testamento. A gente começa a se ver as ações dele desde a concepção de Jesus, né, em Maria. É o Espírito ali, então, quem gera Jesus. A gente consegue ver no batismo, onde o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea, né? E aí tem a discussão se era em forma de pomba ou não, né? Porque o texto ele é meio confuso, né, nesse sentido. Mas o fato é que o Espírito Santo então desce sobre Jesus em forma corpórea ali no batismo. Nós temos a reunião ali, né, da Trindade, porque Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele e Deus Pai fala: esse é meu Filho amado em quem tenho prazer. Né? Então nós temos ali a Trindade unida, né, aparecendo juntas ali no Novo Testamento. Nós vemos também que o quarto
Evangelho se refere, então, ao Espírito Santo como o outro Consolador, né? Aquele que a palavra é paracleto, aquele que anda junto, que guia, que conduz, né? Jesus promete aos seus discípulos que eles receberiam o Espírito Santo quando ele fosse. Lembra quando Jesus então ressuscita, ele está falando com os discípulos e diz, olha, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Se eu não for, ele não vem. Né? Lembra que nós vimos isso na série de João, lá quando Jesus ressuscita? No caso de Ananias e Safira, mentir ao Espírito Santo significou mentir a Deus e eles morreram por isso. Né? Então, nós temos essa descrição muito impactante ali, né? De Ananias e Safira. Um dos critérios para a eleição daqueles homens que administrariam a igreja ali no livro de Atos, lembra da série do livro de Atos? As mulheres de fala grega se sentiam não cuidadas, e os apóstolos, então, que estavam cuidando de tudo, eles dizem, olha, nós vamos ter que eleger alguns homens para cuidar disso, e nós vamos nos dedicar ao ensino e à oração. Então, eles dão alguns critérios para esses homens que iriam cuidar das pessoas. E um dos critérios era que fossem cheios do Espírito Santo. Então, nós começamos a ver, né? Atos é o livro que a gente brincava na época da série, que era, ao invés de ser Atos dos Apóstolos, devia ser Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo agindo ali o tempo todo. No Pentecostes, nós temos a aparição ali, as línguas de fogo, então é quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E aí Pedro está falando na sua língua, e as pessoas entendem na sua língua nativa, e muitas pessoas se convertem ali. Então nós temos essas aparições, essas manifestações do Espírito Santo no Novo Testamento muito mais claras, muito mais palpáveis, né? Inclusive. Então tudo que envolve o Espírito Santo, inclusive, está naquilo que nós chamamos de dons sobrenaturais, que ele derrama também sobre a igreja, né, no livro de Atos. Inclusive, em 1 Coríntios, Paulo vai tratar sobre isso, porque, inclusive, os dons começam a, talvez, ser motivo ali de ciúmes, de pessoas começarem a se achar mais do que as outras, e Paulo vai dizer para eles, olha, o dom mais importante de todos e mais precioso é o amor, porque se não tiver amor, eu vou ser como um prato que retine, é vazio. Né? Então, parem com essa coisa aí de procurar dom mais precioso, o dom mais importante. O dom mais precioso de todos é o amor, busquem o amor. Né? Então, o Espírito Santo também derrama esses dons aí no início da igreja. Muito bem, dito isso, e obviamente que aqui é um resumo do que nós temos no Antigo e no Novo Testamento a respeito do Espírito Santo, eu gostaria que nós entrássemos mais profundamente nos aspectos particulares do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós precisamos entender e afirmar é que o Espírito Santo ele é um ser pessoal. O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma coisa caricata, diferente. O Espírito Santo ele é um ser pessoal. Isso significa que nós podemos nos relacionar e devemos nos relacionar também com o Espírito Santo. As Escrituras nos apresentam o Espírito Santo, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 14, como esse paracletos, então, que é aquele que vai guiar, aquele que vai conduzir, aquele que vai habitar em cada um dos cristãos, daqueles que creem em Cristo. É Ele quem vai, então, conduzir, vai iluminar a mente. Nós vamos ver tudo isso, todas essas obras do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E o fato que indica que o Espírito Santo é uma pessoa é que Jesus fala que vai enviar o outro conselheiro. Ou seja, Jesus já era um conselheiro, ele falava da parte de Deus, ele ensinava, ele era exemplo, mas agora vai vir o outro conselheiro, que agora, então, ao invés de ensinar do lado de fora, ele vai ser aquele que nos ensina habitando do lado de dentro, tocando diretamente nos nossos corações. Isso está lá em João 14, versículo 16. A Bíblia também confere ao Espírito Santo diversos atributos, como inteligência, vontade, sentimentos. Nós somos ensinados que podemos entristecer o Espírito Santo. Isso é característica de alguém que é pessoal, não é uma força, uma energia. Né? Nós podemos entristecer, podemos apagar o Espírito Santo, inclusive. Então, o Espírito Santo ele não é simplesmente um poder impessoal. Pelo contrário, é alguém que nós podemos e devemos adorar como Deus, nos relacionarmos com Ele, porque é justamente Ele quem vai nos conduzir na caminhada, nos santificando. Nós vamos ver tudo isso que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que crê. Ele é Deus na mesma dimensão e da mesma forma e na mesma essência que o Pai e que o Filho. É isso que a nossa confissão de fé nos diz.
né? E faz parte da essência. Ele é Deus, né? Nós temos um único Deus e se manifesta nessas três pessoas. Não há nenhum maior, nenhum menor. Todos são iguais em poder, diferente em papéis, certo? Muito bem, então qual que é o papel ou a obra do Espírito Santo na igreja? Certo? E aqui eu botei aquelas áreas que são mais abrangentes, teria uma lista aqui gigante para colocar, certo? Mas primeiro, o Espírito Santo é quem vivifica a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer que nós estávamos mortos. E é o Espírito quem nos traz de volta à vida. Ou seja, eu e você estamos aqui, nós somos igreja, porque um dia o Espírito Santo de Deus nos ressuscitou espiritualmente, nos vivificou. Certo? Então, uma das obras do Espírito Santo na igreja é vivificar a igreja. A segunda ação, também lá em Efésios, capítulo 4, eu não estou entrando nesses textos todos, tá, gente? Porque a gente vai sair daqui 1h daí, tá? Mas eu te desafio, vamos dizer assim, a depois olhar todas essas referências aí, eu posso mandar o PowerPoint, e aí pode olhar todas essas referências aí. Então, promove unidade na igreja. A oração de Jesus, pouco antes da sua crucificação, é por unidade. Lembram disso? Jesus ora por ele mesmo, ele ora por seus discípulos e ora por todos aqueles que creriam. E a oração de Jesus por todos aqueles que creriam, ou seja, nós, é por unidade. E é o Espírito Santo quem promove essa unidade na igreja, nos confrontando do pecado, nos constrangendo quando às vezes a gente sabe que pecou ao falar mal de alguém, nos fazendo talvez pensar a respeito de abrir mão de desejos, de vontades, de coisas que a gente gostaria que fossem diferentes para o bem maior. Então o Espírito Santo ele vai agindo na vida da igreja, trazendo unidade. Também produz comunhão, aquilo que nós tanto gostamos, né? De estar junto, de conversar, de andar junto nas dificuldades, de chorar junto. É o Espírito Santo quem nos capacita. Paulo nos ensina a nos alegrarmos com quem se alegra e a chorarmos com quem chora. Mas nós só podemos fazer isso porque o Espírito Santo nos constrange a fazer isso. Ele que nos capacita a fazer isso. Humanamente falando, a nossa empatia ela é quase zero. Mas o Espírito Santo vai trabalhando em nós. E vai nos dando amor, vai nos dando compaixão, vai nos dando empatia com o sofrimento alheio. E nós podemos, então, chorar com os que choram, andar junto. Não é só comunhão no sentido de estar junto ali, comendo no grupo célula. Isso também é bom, né? Então, um churrascão. Não é só isso, isso também faz parte. Mas é a comunhão de andar junto, carregar as cargas uns dos outros, de fazer o que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, de nós não considerarmos só os nossos alvos e objetivos, mas ajudarmos os outros também a cumprirem esses objetivos. Isso tudo é o Espírito Santo quem produz na igreja. É o Espírito Santo também quem edifica e capacita a igreja. Então, o que isso significa? Ele vai trabalhando em nós, vai trabalhando através de nós e vai nos capacitando com dons espirituais e sobrenaturais. Então, se você crê em Cristo, se você entregou a sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados e hoje tem uma nova vida com Jesus, você tem um dom sobrenatural que o Espírito Santo te deu. Qual? Pergunta para ele. Pergunta para ele, eu não sei. Eu sei o que ele me capacitou a fazer. Mas você crê, você tem dom. E esse dom não é para você ficar em casa sentado guardado, é para você servir e edificar a igreja. A imagem que Paulo vai usar é de um corpo, né? E que o corpo vai andando junto, porque se todo mundo quiser ser mão, não vai ter braço. Se todo mundo quiser ser o pé, não vai ter cabeça. Se todo mundo quiser ser olho, não vai ter boca. Então nós temos dons para edificarmos uns aos outros, a igreja andar e crescer cada vez mais parecida com Jesus. Certo? Então aqui teria muitas outras coisas para se falar a respeito do ministério do Espírito Santo na igreja. Ele quem capacita, inclusive esse que vos fala, a falar aquilo que Deus quer que seja falado. Ele capacita a você que está aí ouvindo a entender aquilo que está sendo falado. E talvez quando é ensinado alguma coisa aqui sobre a palavra de Deus, a intenção de quem está falando é uma, mas você entende de uma forma diferente e bate bem lá onde você não gostaria que batesse. Isso é o Espírito Santo trabalhando no seu coração. Isso é o Espírito Santo talvez te lembrando que, olha, essa área aí na tua vida precisa mudar. Esse pecado aqui precisa ser abandonado. Então, isso tudo o Espírito Santo vai trabalhando em quem fala, em quem ouve,
individualmente em casa, coletivamente como igreja. Essa também é a ação do Espírito Santo. Muito bem, dito isso então sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra dele na vida coletiva da igreja, eu gostaria que nós olhássemos agora com um pouquinho mais de calma a respeito daquilo que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Certo? Então, a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Na vida de cada um de nós, a ação do Espírito se deu antes de nós nos convertermos a Cristo. Foi Ele quem usou a pessoa que falou de Jesus para ti. Foi Ele quem usou, talvez, as circunstâncias da sua vida para te fazer pensar a respeito da sua necessidade de um Salvador. Foi Ele quem te constrangeu a ponto de você pensar, eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Foi Ele quem te convenceu que você tinha pecado. Foi Ele quem te deu arrependimento. Foi Ele quem te deu a fé, porque a fé é um dom de Deus. Não é nosso, para que ninguém se glorie disso. Então a ação do Espírito Santo na vida do cristão começa antes da sua conversão, e depois da sua conversão vai se dar por toda a sua vida aqui e por toda a eternidade no céu. Então, sem essa obra do Espírito Santo não há conversão. É o que Jesus fala para Nicodemos. Lembra com a conversa de Jesus com Nicodemos? É necessário nascer de novo. E aí Nicodemos diz, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Que papo é esse? Papo de louco? E Jesus fala, tu é mestre de Israel e não entende o que eu estou falando? Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se não houver um novo nascimento, através da ação do Espírito Santo em nós, não pode entrar no reino de Deus. E então, após a gente estar convicto do pecado, e a gente se arrepender, de abandonar o pecado, então a gente é levado pelo Espírito Santo, pela fé, a crer nas promessas de Cristo, a aceitar o seu sacrifício na cruz, a reconhecer que agora não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então acontece a regeneração, essa transformação miraculosa na vida, da morte para a vida, esse novo nascimento que Jesus vai falar para Nicodemos lá, esse nascer de novo. E esse é um acontecimento sobrenatural. E é só o Espírito Santo que produz isso. Então percebam que desde o início, desde quando por algum motivo fomos escolhidos por Deus, é Deus que vai agindo na nossa vida, na nossa conversão. A minha e a sua contribuição para a nossa salvação foi somente o nosso pecado. Nós entramos com o pecado e Deus entra com todo o resto. Isso é graça. Imerecida graça. Mas não é possível, eu não mereço. É verdade. Eu e você não merecemos. Mas pela graça de Deus Ele nos alcançou um dia. Mas aí então, há esse novo nascimento. Mas agora há um bebê, né? Há um bebê. Eu vi de perto, né? Fiz o parto da minha terceira filha. Para quem não sabe, é chato um pouquinho. E tem um bebê agora espiritual, um novo nascimento. E agora então o Espírito Santo é quem vai trabalhar nesse bebê, vai conduzir esse bebê por toda a sua vida, que é aquilo que nós chamamos de processo de santificação. De santificação. Então, a obra do Espírito não é completada quando a pessoa passa a crer. Pelo contrário, é só o começo. E é por isso que nós ficamos como liderança tristes, muito tristes, quando pessoas que se batizaram no domingo seguinte somem. Porque o batismo ele não é a formatura, ele é o início da caminhada. E não é nem o batismo, é a conversão. O batismo é só um símbolo daquilo que aconteceu no seu coração. É uma ordem dada por Jesus que é cumprido no batismo. Mas ele não é a formatura. A conversão não é a formatura. É o início da caminhada com Jesus. Porque aí vai começar, então, a obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós durante toda a nossa caminhada aqui neste mundo, até nós morrermos ou até Cristo voltar. E como que se dá, então, olhando um pouquinho mais de perto ainda, essa ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós? Primeiro, ele capacita e usa cada um de nós. João 14, versículo 12, se você quiser abrir para acompanhar. Nós vamos ler alguns versículos aqui de João. João 14,
versículo 12. Diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. E no contexto que Jesus está falando essas palavras, é justamente quando ele diz que o Espírito Santo vai vir sobre os cristãos. E aí, obviamente, os discípulos ali já tinham uma noção mais precisa a respeito de si mesmos, e eles estão pensando, como assim uns cabra que nem a gente vai fazer obra maior do que Jesus? Mas logo em diante, no Pentecostes, Pedro prega para 3.000 pessoas, e essas 3.000 pessoas se convertem. Talvez pregou para mais pessoas e 3.000 pessoas se converteram. Talvez se nós juntássemos todo o ministério de Jesus, ele não tenha se convertido 3.000 pessoas durante todo o seu ministério. Em uma única pregação, Pedro fala, o Espírito Santo é derramado, 3.000 pessoas se convertem. Isso já é uma obra maior no sentido de resultado do que aquilo que Jesus havia feito durante seu ministério, sobre os 3 anos de ministério de Jesus. Então, essa capacitação do Espírito Santo é sobrenatural, e ele vai usar cada um de nós de acordo com a sua vontade. Ele usou Pedro naquele momento, depois ele vai usando os apóstolos, depois ele vai usando a igreja, e ele quer usar eu e quer usar você. É ele que nos capacita. E por isso nós podemos descansar, porque não é na nossa força que as coisas vão acontecer. É na ação e no tempo de Deus, através da ação do Espírito Santo. E também nos livra de nos gloriarmos de nós mesmos. Porque se não é na minha força, eu não tenho por que ficar com soberba. Não fui eu quem fiz. Foi Deus, através do Espírito Santo. Então eu não preciso ficar arrogante, ficar achando que eu sou bom, porque não sou eu que estou fazendo, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem capacita e usa as pessoas. É Ele quem sela e batiza o cristão. Que nós vamos entrar um pouquinho numa polêmica pequena, né, a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem sela, quem garante a minha e a sua salvação. Não sou eu, não é você, não são nossas ações, mas é o Espírito Santo. Jesus vai falar que aqueles que o Pai me deu, de modo nenhum eu vou perder. No momento em que nós cremos, nós recebemos um carimbo, o selo, e quem garante agora, quem penhora a nossa salvação, não são nossas ações, não sou eu e você, é o Espírito Santo que garante. Então não temos como perder a salvação. Aquilo que nós não ganhamos, nós não temos como perder. Certo? É o selo. E o segundo é que Ele quem batiza também na nossa conversão. Vamos olhar esses textos aqui, Atos 1, versículo 5. Não sei se você já ouviu falar sobre o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, o que é? É o ensino de que a pessoa se converte, mas precisa acontecer alguma coisa sobrenatural na sua vida para ela ser batizada pelo Espírito Santo. Seja uma visão, seja uma profecia, seja falar numa língua estranha, seja alguma coisa sobrenatural tem que acontecer para que essa pessoa seja então batizada pelo Espírito Santo. Esse é um ensino antibíblico. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que ao crermos, somos selados e batizados pelo Espírito Santo. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 1, versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o que aconteceu dentro de poucos dias? O Pentecostes. E depois do Pentecostes, não há mais uma ação desse tipo. Depois do Pentecostes, quem cria, recebia o Espírito Santo. Quem cria era batizado pelo Espírito Santo. Quem cria tinha sua salvação garantida pelo Espírito Santo. Então é Ele quem sela e quem garante a nossa salvação, e é Ele quem nos batiza espiritualmente falando, no momento da nossa conversão. Então não são 2 passos separados, é uma coisa só, única. O batismo do Espírito Santo acontece na nossa conversão. Nós somos capacitados, recebemos dons espirituais que Ele vai nos dar, mas isso acontece de uma vez só. Então, cuidado com esses ensinos que não são muito de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito da salvação e do batismo no Espírito Santo. Isso daria quase que uma mensagem só isso, tá, gente? Então nós precisamos avançar por causa do nosso tempo aqui.
O Espírito Santo também habita no cristão. E parte da eficácia do ministério do Espírito Santo se dá justamente porque, como eu falei antes, Jesus era um mestre, ensinava, estava ali em pessoa, exteriormente e pelo exemplo. Mas agora o Espírito Santo ministra em nossos corações, no nosso centro de comando, das nossas emoções, de nossas ações, de nossos pensamentos. Ele habita em nós. Então a sua eficácia, por assim dizer, talvez seja ainda maior do que aquela influência que Jesus tinha sobre os seus discípulos, porque agora essa influência é feita no nosso coração. Então, como eu brinquei antes, talvez aquilo que você vai dormir à noite, deita a cabeça no travesseiro e de repente, plim, acende aquela lembrança de algo que você fez e te diz, ai, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que eu não ofendi aquela pessoa quando eu falei isso? Talvez isso seja o Espírito Santo falando com você. Quando você lê um texto que antes não tinha nenhum sentido e que agora faz todo o sentido do mundo e tu pensa assim, como é que eu não me dei conta disso antes? Isso é o Espírito Santo agindo na sua vida. É o Espírito Santo quem vai nos convencer cotidianamente dos nossos pecados, nos trazendo arrependimento. Agora ele age habitando em nós. O Espírito Santo também possui uma função didática, voltando lá para João, no versículo 26, nós temos essa ideia de que o Espírito Santo ilumina agora a nossa mente. Como acabei de falar, um texto que antes não fazia nenhum sentido, agora faz todo sentido. Aplicações, às vezes, de um texto que a gente não via muito como fazer, agora eu consigo descobrir que minha vida precisa mudar por causa daquele texto, o seu Espírito Santo. Quando alguém ensina a respeito da palavra, é o Espírito Santo quem capacita a ouvir e também a discernir a respeito do que está sendo ouvido. Mas isso só vai se dar se nós conhecermos a palavra. Porque se eu não conhecer a palavra, eu vou aceitar qualquer tipo de ensino de teologia, desde que ela seja feita com eloquência e de uma forma bonita. Maiores heresias aí nas redes sociais estão sendo ensinadas de forma muito bonita, eloquente, com uma carapaça de verdade, mas que são contrárias à palavra de Deus. E nós temos que ter discernimento, conhecimento, para que o Espírito Santo também nos conduza em ter sabedoria a respeito disso. O Espírito Santo intercede por nós em nossas orações. Em Hebreus, nós temos essa ideia de que Jesus intercede por nós diante de Deus, né? A palavra usada, inclusive, é advogado. Nós temos um advogado lá diante de Deus. Mas o Espírito Santo também intercede por nós em nossas orações, com aquilo que a Bíblia vai dizer que é com gemidos inexprimíveis. Sabe o que acontece, gente? A gente não sabe orar. Tiago vai nos dizer, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, pedem por motivos errados. E o Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele traduz a oração. Deus, Pai, ele não quis dizer isso. Na verdade, perdoa. Ele não sabe o que está pedindo. O Espírito Santo intercede por nós diante de Deus, Pai. Ele capacita os cristãos, então, como já falado anteriormente, com dons sobrenaturais. E aí, não vou entrar nessa seara, porque também seria uma outra mensagem a respeito só dos dons, mas tenha certeza, o Espírito Santo te capacitou com um dom espiritual para que você edifique o corpo. Tenha certeza sobre isso. Se você tem dúvida, peça a Deus. Peça a Deus. O dom espiritual ele não é uma coisa abstrata, que é difícil de descobrir, encontrar, e Deus não quer que eu use, parece que eu tenho que... Não. Deus quer que você use, o Espírito Santo quer que você use seu dom espiritual. Ele te capacitou para isso. O que falta, às vezes, a gente é ter vontade de usar esse dom a serviço da igreja. Né? Então, procure saber qual é o seu dom. Ore e peça para Deus. E Ele distribui esses dons de acordo com a sua vontade, de acordo com o propósito que Ele tem para cada igreja local. E, por fim, eu gostaria que nós olhássemos ainda com um pouco mais de profundidade na questão da santificação. Tem um versículo, obviamente, que é muito conhecido de todos nós, temos músicas que cantamos aqui a respeito dele, que é de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Se nós estamos falando sobre o Espírito Santo, se nós estamos falando que Ele é Deus, se nós estamos falando que Ele age na vida da igreja, que Ele age na vida do cristão, eu preciso conhecer e principalmente manifestar o fruto desse Espírito. Não concordam comigo? Se o Espírito Santo habita em mim, se o Espírito Santo habita em ti, se é Ele quem produz o fruto, eu preciso manifestar esse fruto na minha vida. Gálatas 5, versículos... vamos ler o 16 e aí pular para o 22.
Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo está falando aqui do contraste, da luta que há entre o Espírito e a carne. A carne são os nossos desejos humanos, que guerreiam constantemente contra o Espírito, certo? Ele vai fazer esse contraste aqui, falando das obras da carne, né? Uma lista bem feia, inclusive, ali no versículo 19. E aí no versículo 22, então, ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é... Qual é o fruto do Espírito? Leia comigo aí. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa é uma lista muito famosa, mas eu me arrisco a dizer que é uma lista negligenciada. O fruto do Espírito, né? A gente brinca naquela música lá que parece tangerina. Eu, inclusive, sugiro de nós cantarmos que parece bergamota, né? Inclusive cabe na letra. Fica a dica aí para o Vini cantar. Parece bergamota, não tangerina, né? Mas o fruto, então, ele é chamado de fruto do Espírito, mas na verdade ele tem várias características, né? Por isso que a gente brinca que a tangerina, a bergamota tem vários gomos, ou um cacho de uva com vários grãos, então, né? Para sairmos da área dessas comidas mais cítricas, né? Então, nós precisamos, se temos o Espírito Santo habitando em nós, a lógica é muito básica. Precisamos manifestar esse fruto do Espírito. E, obviamente, que a pergunta fatídica nessa manhã para cada um de nós é: temos manifestado o fruto do Espírito em nossas vidas? Amor, bondade, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Temos manifestado isso em nossas vidas? Isso faz parte da santificação. E se você manifesta isso hoje, até aqui, amanhã precisa ser manifesto até ali. E depois de amanhã, não mais a mesma coisa de amanhã, mas mais um pouco. Porque esse processo de santificação ele é contínuo, constante, até o dia em que nós alcancemos a estatura de Cristo. E a segunda pergunta é: você alcançou a estatura de Cristo? Na perfeição, o caráter de Cristo, na sua plenitude, é o seu caráter? Então, se a resposta for sim, chegou lá. O que eu acredito que não aconteceu ainda. Porque Paulo mesmo vai dizer que ele ainda não chegou, mas que ele corre para esse alvo. Ele persegue esse alvo de ser igual a Jesus, manifestar o fruto do Espírito, de ter o caráter de Cristo formado. Esse é o nosso alvo como cristãos. E percebam que há uma outra expressão bíblica que eu falei lá no início, daqueles homens que iam cuidar das mulheres de fala grega na igreja de Atos, que uma das características era de ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é justamente manifestar o fruto do Espírito Santo, porque eu não tenho como ser cheio do Espírito Santo e manifestar qualquer outra coisa que não o fruto do Espírito Santo. E aqui também há uma grande confusão no meio cristão, porque às vezes é considerado ser cheio do Espírito Santo alguém que faz muito barulho, alguém que rodopia, que gira, que joga o terno e as pessoas caem, que assopra e alguma coisa acontece. Lembra que eu falei no início que o Espírito Santo talvez é a pessoa mais usada como desculpa para as maiores heresias e devaneios no meio cristão? Se o fruto do Espírito Santo, um dos gomos é domínio próprio, alguém que é cheio do Espírito Santo não pode perder o controle. Alguém que é cheio do Espírito Santo, quanto mais cheio do Espírito Santo essa pessoa for, mais domínio próprio ela vai ter. Não vai entrar em transe, não vai sair louco pulando, não vai se pendurar nas paredes. Isso não é um domínio próprio. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida quebrantada, uma vida de arrependimento, uma vida que hoje ama mais do que amou ontem, uma vida de alguém que é paciente, de que tem amabilidade, que é manso, que reflete as características de Jesus. Jesus nunca fez nada disso, Paulo nunca fez nada disso, essas loucuras que são ensinadas aí hoje em dia. Ser cheio do fruto do Espírito não é enlouquecer, não é gritar, não é falar alto. Ser cheio de frutos do Espírito Santo é ter uma vida de constrangimento diante da grandeza de Deus, de reconhecer a pequenez, de reconhecer a obra, de dizer: olha, Deus, eu merecia mesmo ir para o inferno, mas obrigado pela tua graça que me resgatou.
eu quero te servir, a minha vida é tua. O que eu faço? E a partir disso começa a fazer o que Deus manda fazer. E como que Deus vai dizer o que tem que fazer? Através da sua palavra. Então cuidado com isso, gente. Nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. Sermos cheios do Espírito, como indivíduos e como igreja. Mas temos que cuidar com os falsos ensinos a respeito do que significam essas coisas. Porque é muito mais fácil eu fazer uma gritaria aqui no domingo de manhã e amanhã eu estar fazendo uma gritaria com meus filhos em casa e com a minha esposa. É muito mais fácil. Rodopiar aqui, falar isso, falar aquilo, jogar água, jogar baba e não sei o que mais. Que tudo é usado, né? E aí amanhã eu estou lá mentindo, eu estou na empresa fazendo o que eu não deveria fazer, eu estou em casa fazendo o que eu não deveria fazer, eu estou sozinho com o meu celular, meu computador fazendo o que eu não deveria fazer. É muito mais fácil do que ter uma vida de obediência em todos os ambientes em que eu vivo. Servindo na igreja, amando e servindo minha família, sendo um excelente profissional onde estiver, administrando meu dinheiro para a glória de Deus e não para os meus objetivos. É muito mais difícil. Mas é isso que significa ser cheio do Espírito Santo. Andar em obediência e submissão à palavra de Deus. Para nós encerrarmos, relembrando o que nós falamos, então, o Espírito Santo é Deus e é pessoal, certo? Ele habita em cada um de nós, ele age na vida da igreja, ele age na minha e na sua vida de várias e várias formas. Essa lista que eu passei aqui, como eu brinquei no início, não arranha a superfície daquilo tudo que o Espírito Santo faz no nosso meio. Então ele é digno de honra, digno de glória. Ore, converse com o Espírito Santo. A gente às vezes fala muito com Deus Pai, Deus Filho, e o Espírito Santo vai ficando meio de lado. Embora o seu ministério seja muito esse de colocar o holofote para Deus, né? Mas o Espírito Santo, ele é pessoal, ele é relacional, ele se entristece com nossos pecados. Ele se apaga em nosso interior quando andamos distante da sua palavra e da sua comunhão. Se você tem lutado contra pecado, peça ao Espírito Santo que quebrante seu coração, que traga arrependimento, que traga mudança. É Ele quem vai fazer essa obra na sua e na minha vida. E o segundo desafio é que o Espírito Santo produz esse fruto em nós. E a minha pergunta é, você percebe que hoje esse fruto é mais evidente do que ontem? Tem algum que é mais desafiador para você? Algum desses gomos aí, desses grãos do fruto que é mais desafiador? Peça a Deus que te ajude nisso. Não desista, o alvo é ser parecido com Jesus. Não vamos atingir isso nessa vida, mas este é o nosso alvo. Cada vez mais ser parecidos com Jesus para a glória de Deus. É o Espírito Santo quem vai nos capacitar. Você percebe essa mudança na sua vida? Crescimento nessa área? Amando mais, sendo mais paciente, com mais domínio próprio. Se você não percebe isso, clame a Deus por misericórdia, por uma ação, uma cirurgia aí do Espírito Santo. Isso, inclusive, é o verdadeiro avivamento. É quando a gente clama a Deus para o Espírito Santo agir e nos transformar mais à semelhança de Cristo. Amém? Amém? Vamos orar, gente, mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo tempo que tivemos aqui, onde pudemos compreender, ainda que de forma muito superficial, a pessoa do Espírito Santo. Deus, obrigado porque o Senhor habita em cada um de nós. Obrigado porque o Senhor age não só na vida de igreja, mas age também na nossa vida particular. Obrigado porque o Senhor é um Deus relacional, em quem nós podemos colocar diante do Senhor todas as nossas frustrações, todas as nossas tristezas, todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos tira a paz, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações e que, na verdade, o Senhor conhece a nossa própria vida melhor do que nós mesmos. Obrigado por ser esse Deus tão próximo e tão íntimo. Ao mesmo tempo, o Senhor nos capacita, através do Teu Espírito Santo, a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso objetivo como de vida. O nosso propósito é de glorificar o Pai, sendo mais parecidos com o Filho, através da ação do Espírito.
o Senhor nos ajuda a avaliarmos nossas próprias vidas, principalmente no que diz respeito a este fruto do Teu Espírito em nós. Se temos, Pai, de fato manifestado esse fruto em nosso cotidiano. Olhando para a minha própria vida, Pai, eu sei e reconheço que tantas áreas isso não tem acontecido. E eu peço perdão por esse pecado, Senhor. E também coloco a vida de cada um de nós aqui nas Tuas mãos e diante do Senhor, para que o Teu Espírito Santo sonde, traga à nossa mente, Pai, talvez essas áreas que precisamos entregar ao Senhor, que precisamos de arrependimento, que precisamos de regeneração do Teu Espírito. Age, Senhor, no nosso meio, traz um verdadeiro avivamento para essa comunidade. Que esse avivamento seja de uma profundidade maior ainda no relacionamento contigo, no estudo e conhecimento da Tua palavra e de serviço na Tua comunidade para a Tua glória. Obrigado, Jesus, por tudo isso que o Senhor fez na cruz por nós. Obrigado, Pai, por ter enviado o Teu Filho para nos resgatar das nossas muitas transgressões. E porque hoje nós temos essa esperança de que um dia estaremos no novo céu e na nova terra, onde não há mais pecado, choro, tristeza, onde habita a justiça e onde estaremos face a face com o Senhor. Nos ajuda a lembrarmos disso continuamente, Senhor, para que não apaguemos, Pai, Teu Espírito, nos perdendo, Senhor, com este mundo caído. Obrigado, Pai, por esse tempo que tivemos aqui, por essa celebração. Abençoa, Pai, o restante do nosso dia, o nosso almoço que teremos com os familiares, amigos, enfim, Pai, onde cada um estiver. Abençoa também a nossa semana que temos pela frente. É em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Amém. Muito bem, então, meus queridos, nós encerramos por aqui a nossa celebração. Que Deus abençoe cada um de nós. Até semana que vem, se Ele nos permitir.